Olá, eu sou a Ana Cecília, eu sou assistente social da Secretaria de Administração Penitenciária. Estamos aqui hoje, um dia muito especial, muito importante para nós, profissionais da SAP, profissionais da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, para comemorarmos o Dia do Assistente Social, dia 15 de maio. Uma data extremamente importante e reconhecida pelo nosso secretário, Dr. Lorival Gomes, que teve um empenho do nosso coordenador, Dr. Mauro Rogério Bittencourt, coordenador de Reintegração Social e Cidadania, com o apoio da IGAP, da EAP e dos departamentos também da coordenadoria, foi possível termos a presença ilustre da professora Elizabeth Rosa, que vem trazer para nós hoje, profissionais de serviço social, uma importante discussão com relação à nossa prática, aos desafios que enfrentamos dentro, né, do nosso cotidiano profissional. Então, a professora Elizabeth Rosa, a doutora Elizabeth Rosa está aqui conosco hoje e vem trazer um pouco da sua experiência, do seu trabalho, da sua pesquisa, para pensarmos sobre o nosso trabalho. É um prazer. Obrigada, Ana Cecília. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, assistentes sociais do sistema prisional. É um prazer porque eu tenho um profundo respeito pelo trabalho que os profissionais desenvolvem, né, no sistema prisional e hoje especialmente falando com os assistentes sociais. Já estive com vocês em outros momentos e hoje fui convidada para falar com vocês sobre alguns itens do que eu desenvolvi na minha tese de doutoramento na PUC São Paulo, no programa de pós-graduação em serviço social. E na oportunidade, o meu objeto de estudo foi a história e memória em serviço social, e eu tive, então, a oportunidade de trabalhar a trajetória da professora Nobuko Kameyama. E aí, falar deste assunto, né, neste tempo de agora, né, nos desafios atuais, é de suma importância. E eu gostaria de começar falando uma frase, né, de Marx, quando ele vai dizer ele vai dizer isso lá no livro Ideologia Alemã, que os homens fazem a história, mas não a fazem dentro das circunstâncias que desejam. A fazem dentro das circunstâncias existentes, as quais são condicionadas pelas limitações que a própria realidade histórica e socialmente determinadas lhe impõem. E nós que estamos vivendo no momento presente, sabemos, né, das limitações que o tempo presente já está nos impondo. E se focarmos inicialmente agora, né, no nosso o fazer profissional do assistente social no sistema prisional, nós vamos ver que, historicamente, é esperado da pessoa presa que ele possa estar neste período de prisão, esperar que este período de prisão ser alguém que possa retornar e viver adequadamente socialmente, né, no extramuro. E desde o início se contou com um profissional de serviço social para essa tarefa. E sabemos que, decorridos os anos, né, as 8 décadas de serviço social no Brasil, tivemos a oportunidade de ter outras bases teóricas e isso contribuiu muito para a gente olhar o nosso fazer profissional e vocês que atuam no sistema prisional também tiveram essa oportunidade, né, hoje nós temos outras bases teóricas que faz com que a gente possa enfrentar os desafios. Os desafios de outrora, superados teoricamente, mas certamente nós temos os nossos desafios atuais. E é nessa perspectiva desse movimento histórico, porque a história não ela está, então ela está em constante movimento, é que eu convido vocês a adentrarem agora um pouco nas reflexões que eu pude me aproximar na defesa da tese. Para isso, eu tive que me aproximar, fui convidada a conhecer o filósofo, historiador, o Walter Benjamin. Walter Benjamin, ele é um alemão, né, um filósofo aí alemão,
e que ele viveu, né, no período, ele nasceu em 1892 e faleceu em 1940, né? Ele é de uma família judia e teve aí uma formação fortemente influenciada tanto pela filosofia alemã como pela cultura rabínica, né? E ele teve uma influência forte da filosofia alemã. Ele fez, então, a filosofia, que já finalizou lá em 1912, e que lhe proporcionou, então, um amplo conhecimento e uma visão do período que ele estava vivenciando. Ele fez, no período, né, a sua tese sobre o romantismo alemão, e neste período ele se dedicou, então, à crítica literária. E a sua obra traduz, então, as reflexões e constitui um todo no qual a arte, a história, a cultura, a política, a literatura e a teologia, ele tratava de uma forma inseparável. O contexto que Walter Benjamin viveu exigiu que ele fez com que ele se exilasse, né, em Paris, e ficou exilado, então, desde 1933. Então, a gente já disse que ele faleceu em 1940, então, veja, a gente está ali no exílio, estava ali há 7 anos, então, antes da sua morte. E é neste período, né, de refugiados, né, que foi refugiado junto com outros alemães, judeus e não judeus, comunistas e não comunistas, que Walter Benjamin, então, estava diante de um período de guerra, né? Ele foi internado em um campo de refugiados, de trabalhadores voluntários aí, e foi neste contexto que ele escreveu o que depois vai ser denominado das suas teses sobre a história. Veja, ele não tinha as circunstâncias adequadas. Ele estava em um momento, o mundo estava em um momento muito conturbado, e foi com esse contexto que ele, então, criou as suas teses de história que contrapõem a perspectiva historicista da história. E qual é uma e qual é outra? A perspectiva historicista da história, o pesquisador vai até a história, vai pesquisar determinados momentos da história e traz consigo a perspectiva positivista, que eu vou olhar a história, mas não interfiro, só registro a história como ela se deu. E Walter Benjamin ele vai trazer uma perspectiva dentro do materialismo dialético e inspirado na perspectiva, portanto, marxiana, de que não é a história que traz luz para o presente, é o contrário, que é o presente mais complexo, e a partir do presente mais complexo é que a gente lança a luz ao passado, e quando a gente vai olhar esse passado, ambos se transformam. O que se transforma? Porque se eu olho o passado a partir da realidade atual mais complexa, eu não olho friamente ou de forma neutra o passado. Eu já olho a partir de toda a vivência do presente. E quando eu olho esse passado, ele já não vai ser da mesma forma, porque eu já levo elementos do presente. Então, esse passado já se transforma. E eu trago elementos do passado para o presente que vai me ajudar o meu tempo de agora, o meu presente e do porvir. E foi a partir dessa perspectiva, então, de Walter Benjamin, que eu fui buscar a história da professora Nobuko Kameyama, que brevemente quero contar, né, a trajetória. Esse não é o nosso foco da discussão, mas foi a partir dessa trajetória que eu pude perceber o quanto é importante a gente ter conosco a memória, né, conhecer a história do serviço social para os enfrentamentos que nós temos que fazer no nosso cotidiano presente. Nobuko Kameyama, ela é filha de imigrantes japoneses que imigraram para o interior de São Paulo, mais especificamente na região oeste paulista, na cidade de Lins. Os pais, então, japoneses. Ela nasce em Lins, na zona rural,
e foi para a cidade, né, para a área urbana, para continuar os seus estudos que hoje seria o ensino médio. Então, ainda como aluna, né, do ensino médio, ela se envolveu com os trabalhos na área social vinculada à Igreja Católica, em um período que no interior estava tendo toda a questão da erradicação dos pés de café, né, da agricultura cafeira, e que no momento da história não se tinha toda essa questão das leis trabalhistas. Então, de uma forma muito rápida, aqueles agricultores que eram trabalhadores são tirados do campo e vão parar na cidade como um indigente, porque não tinha os seus direitos trabalhistas garantidos. E povoaram rapidamente os municípios e, então, não tendo uma política pública que pudesse desenvolver um trabalho, acabou que a própria igreja, naquele momento a Igreja Católica, vai então desenvolver as ações sociais. E no Buco, então, já inicia um trabalho ligado à igreja com essa perspectiva. E isso a levou a fazer o curso de Serviço Social. A Faculdade de Serviço Social, ela teve a primeira turma em 1958, no Buco Kameyama, vai entrar no curso de Serviço Social na segunda turma, então ela ingressa em 59. Então é de 59 a 2009, então, portanto, 5 décadas que a gente vai trazer essa trajetória. No Buco se forma em Lins, a cidade onde também ela vai iniciar a sua carreira de docente em serviço social, e também é neste período que ela vai iniciar o seu trabalho como assistente social no IPPH, que é no Instituto de Promoção Humana, Instituto Paulista de Promoção Humana, um órgão ligado à Igreja Católica. Veja, a gente já está falando em um período pré-ditadura civil-militar. Então, portanto, num período se desenvolvia um trabalho na zona rural, com os pequenos agricultores e mesmo com os arrendatários, os meeiros, né? Então, os arrendatários e meeiros não são os proprietários da terra. E esse trabalho vai acontecer, aí chega a ditadura, depois a gente vai encontrar um período que isso fica mais acirrado a partir do AI-5, e não há como desenvolver um trabalho dessa envergadura com os trabalhadores rurais que não fosse implicado, né, com aquele regime que estava vivendo naquele período. Então, em decorrência desse trabalho, no Buco, assim como os outros profissionais que estavam no IPPH, sofreram com este período da ditadura que a levou a um exílio. Este período, então, ela vai para a França, né? Antes disso para a Bélgica, que vai completar os estudos para poder ter o início ao seu mestrado e doutorado, e isso vai a levar para Paris, onde ela vai fazer o mestrado e doutorado em sociologia rural. Então, depois, quando nós tivemos a abertura política, em 79 ela retorna de novo para o interior, para a cidade de Lins, onde ela encontra um grupo de professores que já estavam questionando, debatendo a necessidade de ter um novo projeto de formação, uma perspectiva nova de formação do assistente social. Encontra um grupo, embora aquela escola era vinculada à Igreja Católica, mas era um período onde a Igreja Católica já estava se questionando, onde havia todo um contexto dentro da igreja que já chamava as pessoas para ter um trabalho mais vinculado aos trabalhadores, né, a classe trabalhadora diversa, e as freiras que mantinham aquela faculdade, que tinha até então essa vocação, esse foco na formação dos assistentes sociais, vai mudar a sua mística para um trabalho mais voltado para a população. Então, elas deixam de focar na formação de assistentes sociais, e com isso um grupo de professores vão assumir aquele curso, aquela faculdade, tendo a Nubuco como coordenadora do curso.
Então, veja, e um período do serviço social onde nós já estamos em pleno movimento de reconceituação, buscando novas perspectivas teóricas, e Nobuco vem, como foi reconhecido e demonstrado, né, constatado na minha tese, como uma assistente social que teve essa oportunidade de fazer um mestrado e doutorado fora do Brasil, realmente cursar o mestrado e doutorado. Né, porque a nossa primeira pós-graduação, que é na PUC São Paulo, os nossos mestres queridos fizeram aqui e tiveram o título pela obra que fizeram, mas no depoimento dado à própria, na minha pesquisa, elas mesmo registram isso, né, elas não tiveram essa oportunidade de sair fora para esse estudo. Então, portanto, ficou reconhecida a Nobuco como essa primeira doutora em serviço social e que chega em um período onde nós estamos sedentos, o serviço social está sedento por uma nova perspectiva, aí uma base teórica na qual Nobuco pôde contribuir. Então, a Faculdade de Serviço Social de Linz teve essa possibilidade de desenvolver a primeira experiência de um novo currículo a partir de uma base teórica, né, de matriz marxiana, e que deu base, né, para outras experiências. Né? A PUC de São Paulo estava já fazendo todo um processo de mudança curricular também. A ABS, a atual ABEPS, já estava com todas as articulações, né, que é a nossa associação brasileira, na época, Ensino do Serviço Social, das escolas na época, e hoje a ABEPS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, já estava toda efervescente nessa perspectiva de buscar novas bases para a formação. Bem, ainda na trajetória de Nobuco fica então neste período em Linz, depois ela vem para São Paulo para assumir a direção técnica do Instituto Cajamar, né, um instituto voltado para a educação de trabalhadores, que é a grande sementinha da Escola Florestan Fernandes, a atual Escola Florestan Fernandes, e com isso ela se aproxima da PUC São Paulo na pós-graduação e passa a ser então professora da pós-graduação do Programa de Serviço Social na PUC, e neste período, junto com a professora Maria Lúcia Carvalho, criaram então o que hoje é o NEMOS, que é o Núcleo de Estudos sobre os Movimentos Sociais, que permanece aí até hoje. Aí depois da PUC, ela vai para o Rio de Janeiro, primeiro na Universidade Federal Fluminense e depois vai para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e onde vai ser professora da graduação, vai estruturar a pós-graduação junto com os nossos dois mestres, a professora Marilda Yamamoto e o professor José Paulo Neto. E então vai estruturar a primeira pós-graduação, né, mestrado e doutorado, numa escola pública, porque até então se tinha esse curso na PUC São Paulo. E é lá que ela finaliza a sua trajetória profissional. Nobuco teve importante contribuição, reconhecida e registrada aí na tese, através dos depoimentos dos diversos sujeitos da minha pesquisa, né, uma importante contribuição para colocar o serviço social como uma profissão que tem uma interface com as outras áreas das ciências sociais, né? Ela teve, então, junto com outros professores, mas é uma cadeira dentro da CAPES, do CNPq. E aí, o que essa trajetória, né, de Nobuco Kameyama pode nos trazer de contribuição? Veja, ela enfrentou os desafios daquele momento, né, que não eram as circunstâncias ideais que se tinha. Ao contrário, quando ela começa o trabalho dela com os trabalhadores rurais, havia um contexto favorável, um contexto no sentido de que havia todo um arcabouço, a Igreja Católica rompendo com a perspectiva, né, da doutrina social da Igreja, mas já em um viés diferente, e que foram rompidos por uma ditadura civil-militar, né? E teve que trazer nova perspectiva, buscar novos recomeços, aquela situação de ter que sair do espaço onde estava, do trabalho junto com os trabalhadores rurais, né, de algo que estava
de forma crescente, importante, e teve que sair, ser tirada do seu lugar, e isso que parecia tão ruim, tão difícil, não que não tenha sido, mas houve um rompimento, né? A gente tem que perceber que a vida da gente ela não é feita de momentos tranquilos que vão tendo um contínuo de progresso, né? Essa história da ordem e do progresso. Não é assim. A vida ela vai acontecendo, os momentos históricos elas vão sendo fragmentadas, as pessoas vão sendo tiradas quando a gente pensa que está caminhando, indo em um percurso, nós somos jogados para colocar em um novo espaço, que a princípio a gente pensa que isso vai ser tão complicado e difícil, mas isso pode nos lançar para oportunidades que a gente não esperava, né? Se essa situação não tivesse acontecido, talvez Nabucco não teria ido para o exílio e não teria estudado fora, e com isso não teria trazido contribuições que foram tão importantes para o nosso processo, né, de estruturação das nossas atuais bases teóricas, metodológicas e históricas, enfim. Então é nessa perspectiva que eu quero convidar vocês a agora a gente refletir um pouquinho o que isso nos traz, né? O que estudar a história, conhecer a história pode trazer de contribuição para o nosso momento atual e para o nosso porvir da profissão, né? Então, a gente volta aí no assunto para a gente poder trazer, então, fazer essa relação com o nosso tempo atual. Professora, muito obrigada pelas suas palavras, importantes palavras. Eu gostaria de convidar todos para retomarmos aqui a conversa com a professora no segundo bloco. Obrigada.